Não sou a mesma da década de 80, né? Tenho outras perspectivas, alguns aspectos mais pessimistas, outros mais otimistas. E é totalmente fechado, nem totalmente, eu sou isso. Não, eu sou isso, mas aquilo e aquilo outro, e não sou isso, dependendo do dia, da temperatura, do calor, do que for, né? Um pouco, como dizia, ou seja, metamorfose ambulante. Meu desejo sempre foi fazer belas artes, fazer pintura. Eu sempre desenhei e sempre gostei muito de ler, desde criança. E a descoberta da palavra, da leitura, do prazer da leitura, foi muito conectada com a descoberta do poder do desenho, o que o desenho faz surgir. Inicialmente, a minha temática era uma temática bem figurativa, não que agora não seja, não tenha figura, mas de outra maneira, uma figura um tanto quanto mais naturalista, flertando com o cotidiano, com notícias de jornal e tal. A partir da leitura de um livro em 84, 85, Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, de Barry Stevens, que aborda assim experiências numa comunidade na Califórnia, se não estou enganada, trata de Gestalt, de Zen, desse convívio com os indígenas e tudo. A minha pintura teve uma mudança, se tornou mais autobiográfica, autorreferenciada, né, nas minhas memórias. A influência da literatura de cordel, dos grafites de muro, uma coisa muito de presentificar o que estava acontecendo naquele momento, tanto internamente como externamente. Uma música que eu estava ouvindo, uma lembrança que veio. Então, isso encharcava a tela inteira e depois eu ia meio que passando outras camadas de tinta, ia ficando alguma outra coisa. Posteriormente, começaram a surgir imagens arquetípicas, como coração, cruz, labirinto, todas que levam a algo central. Posteriormente, no meu trabalho, depois da década de 80, eu comecei também a investigar. Então, o meu trabalho ele é muito passado pelas coisas que me atravessam, tanto vindas internamente, através de sonho, de memória, como as coisas que estão acontecendo ao meu redor e chegam a mim, ou que eu procuro. Eu tenho dificuldade de definir a geração 80. Eu acho que foi realmente, como várias pessoas já colocaram, sem querer definir, já definindo, foi uma coisa muito diversa. Foi um grupo, quer dizer, vários artistas, cada um com uma coisa. Claro que tinha, por exemplo, Casa Sete, de São Paulo, alguns do Rio, mas assim e tal, que às vezes tinham um convívio, uma troca, uma coisa meio próxima e que fazia. Mas a maior parte é muito diversificado. Viver encarar o desconhecido. É uma instabilidade constante. Então, assim, eu não pensava tanto no futuro, mas, assim, eu trabalhava para que fosse viável eu, como artista plástica, já que eu queria trabalhar, então eu dava o meu sangue. Eu fazia de tudo, assim, trabalhava muito, literalmente, e também ia atrás de materiais. Inicialmente, eu trabalhava muito com eucatex, então eu ia nas madeireiras, comprava a placa de eucatex grande, pedia para eles cortarem, depois levava para a faculdade, lixava para tirar aquela colinha, né? E dava uma mão de tinta, deixava a sala cheia para secar e ia trabalhando. Tanto que esses recortes, eles me remetem posteriormente aos recortes que eu passei a usar no meu trabalho. Eu sinto que é como se fosse uma consequência já dessas placas de Eucatex, sabe? Eu olho esses trabalhos da década de 80 e eu sei exatamente tudo que eu estava sentindo quando eu estava fazendo aquele trabalho, todo o contexto, é impressionante. É quase como se fosse um hieróglifo. Mas, para mim, eu estou entendendo absolutamente tudo ali. Pode estar cifrado, pode estar não sei o que, né? Mas eu sei tudo. Na década de 80, eu tinha uma certa confiança, e tenho ainda, uma certa confiança, tipo assim, é isso que eu posso mostrar agora. É isso que eu quero mostrar. Isso eu tinha muito, sabe? Eu acho assim que foi legal. Pronto, se gostarem, beleza. Se não gostarem, beleza do mesmo jeito. Mas é isso. Eu agora, eu acho que eu continuo um pouco assim. Mas um lado que eu andei pensando é
parte ecológica. Eu penso duas vezes antes de mandar fazer um chassi, de comprar uma lona, sabe? Não é assim, vou fazer, tá. Não, porque aí eu acho que eu estou repetindo a lógica do mercado e da produção capitalista. E você produzir, vamos lá produzir. Não, não vamos lá produzir, não. Eu vou pensar, eu vou raciocinar, eu vou em cima do que eu tenho, como é que eu quero fazer. Então, eu tenho, nessa minha última exposição, muita coisa que eu mostrei. Foram trabalhos antigos que estavam fora do chassi, e foi proposital, e se prestou ao que eu queria passar.